Salve, salve galera massa, meus guerreiros e guerreiras do Enem. Sou o professor Bruce Lee, professor de História. Estou com vocês nesse projeto massa do TN no Enem, do Over Colégio de Curso, para trazer um tema relevante para a prova de 2020, que é o assunto de iluminismo ou filosofia das luzes. Então, vem comigo. Meus queridos e minhas queridas, quando nós nos propusemos a falar sobre o iluminismo, nós falamos da filosofia das luzes. Mas por que filosofia das luzes? É luz em alusão à razão. E é a razão científica. E aí a gente deve observar que o iluminismo, como um movimento intelectual, como um movimento filosófico, como um movimento científico, sobretudo do século XVII e XVIII, ele é herdeiro do Renascimento. Do Renascimento e da revolução intelectual e científica dos séculos XVI e XVII, das descobertas deixadas principalmente no campo da ciência moderna por grandes nomes do pensamento, como por exemplo Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Sir Isaac Newton, que inclusive desconstruíram preconceitos e misticismos medievais. Não podemos deixar claro que o iluminismo é herdeiro do Renascimento, mas que o papel e contribuição histórica do iluminismo é criticar e combater o antigo regime. E o que seria o antigo regime? Sobremaneira, o absolutismo e o mercantilismo. Onde no absolutismo eu tenho um Estado que se confunde com a figura do rei, onde o rei é o Estado, aliás, como diria Luís XIV, o Estado sou eu, l'état c'est moi. No absolutismo, a gente tem o que nós chamamos de soberania régia. Nós temos a autocracia real. E esse Estado soberano na figura de um rei, ele tem o controle sobre a economia. Aliás, quando a gente fala do iluminismo, o iluminismo é crítico do antigo regime, do absolutismo, do mercantilismo, ele é crítico do escravismo, ele é crítico do colonialismo e é crítico do clericalismo. Ele faz uma enorme crítica à tradição cristã de origem medieval. Aliás, porque, sobretudo, a Igreja tinha uma aliança com o Estado. E era comum, na Idade Moderna, a Igreja dizer que os reis não eram reis por acaso, mas eram escolhidos por Deus. Inclusive, um grande legado do iluminismo é separar Estado de Igreja. É defender o Estado leigo, o Estado laico. O iluminismo ele se colocará como uma crítica às trevas da ignorância e da superstição. Grandes pensadores e filósofos iluministas, inclusive, vão defender a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de crença. Aliás, porque o iluminismo é um movimento de defesa da liberdade. A liberdade política, a liberdade econômica e a liberdade individual. Claro que tratar do iluminismo é tratar de alguns pensadores, de alguns filósofos, que vão defender uma sociedade mais justa e igualitária, que vão defender o progresso técnico e científico. Aliás, a gente não pode esquecer que os ideais do iluminismo inspiraram as revoluções liberais e burguesas, né? O pensamento iluminista está por trás da Revolução Inglesa em sua última fase, a Revolução Gloriosa. Ele está presente na Revolução Americana de Independência, que quebrará o pacto colonial em relação à metrópole britânica. E irá, sobremaneira, influenciar a Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade estão pautados no movimento iluminista. E quando a gente fala de iluminismo, a gente fala de pensadores, de teóricos, como, por exemplo, John Locke. John Locke, que era um empirista, porque julgava que todo conhecimento era produto da experiência, né, da vivência prática, da razão prática, né, que criou a teoria da tábula rasa, ou teoria do quadro em branco, segundo o qual a mente humana é como um quadro vazio, e que vai sendo preenchido com vivências, com experiências no mundo concreto e real. Só que John Locke, né, pensador iluminista, além de ser um empirista, era um neocontratualista. Porque ele defendia um novo contrato na relação entre governantes e governados. Um contrato baseado no governo civil. Aliás, John Locke, numa obra intitulada Segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele vai defender o que ele colocará como direitos naturais, individuais e inalienáveis do homem. O direito à vida, o direito à liberdade,
principalmente liberdade de expressão e de crença, o direito à propriedade privada e o direito de resistência contra a opressão. Todo homem tem o direito legítimo de resistir contra o Estado quando o Estado é autoritário, tirânico e despótico. E era o caso do absolutismo. Inclusive, o nosso amigo John Locke foi contemporâneo da Revolução Inglesa. E muitas das ideias de Locke estão presentes, por exemplo, no que, por ocasião da Revolução Inglesa, em sua frase gloriosa, a gente vai definir como Bill of Rights, como uma declaração de direitos. Em grande medida, se a Revolução Inglesa ela pôs fim à monarquia absoluta e substituiu por uma monarquia constitucional e parlamentar, onde o rei reina, mas não governa, porque quem governa é um primeiro-ministro, isso está ligado ao pensamento liberal iluminista. Agora, John Locke não é o único teórico do iluminismo. A gente pode citar, por exemplo, Voltaire. Voltaire, que é autor de obras icônicas, como, por exemplo, o Dicionário Filosófico. Voltaire, que era um defensor extremado da liberdade de expressão e crença. Voltaire, que era um crítico do clericalismo, que era um crítico da Igreja Católica, que não era crítico de Deus, mas era crítico da forma como uma instituição religiosa moldava a mente das pessoas e estimulava a intolerância. Aliás, o iluminismo é contra a intolerância. Numa época em que a gente vive a disseminação de ódio em redes sociais e fake news, estimulam o comportamento dos haters, o iluminismo é um antídoto contra a intolerância. Era um antídoto contra a intolerância cultural religiosa lá no século XVII e XVIII e pode ser um bom antídoto contra o discurso de ódio nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. O iluminismo e pensadores iluministas podem ser utilizados, inclusive, como referência na sua redação. Numa eventual redação que fale, por exemplo, sobre o uso malévolo das redes sociais. Em discursos de violência, de agressão. O iluminismo era defensor de uma liberdade de pensamento. Talvez o maior pensador nesse sentido seja Rousseau. Rousseau, que era defensor da democracia. Rousseau, que vai escrever uma obra intitulada Sobre a origem da desigualdade entre os homens e que vai lançar a teoria do bom selvagem. Onde na teoria do bom selvagem ele coloca que todo homem por natureza é bom. A sociedade é que o corrompe. A civilização é que o corrompe. E aí ele vai fazer uma crítica à propriedade como a fonte da origem da desigualdade entre os homens. Os homens tornam-se desiguais quando um tem e outro não tem. Inclusive é interessante salientar que, embora Rousseau, autor da obra O Contrato Social, e ele seja um neocontratualista, não seja socialista, no futuro, principalmente os chamados os socialistas utópicos ou românticos, se inspiraram no Rousseau. Agora, a gente deve lembrar que, além do Rousseau, há o Montesquieu, autor da famosa obra O Espírito das Leis, onde Montesquieu vai dizer que o homem não é mau por natureza, onde ele vai dizer que o homem não é bom por natureza, mas que existe uma tendência natural do homem de abusar dos poderes. E que a melhor forma de evitar o abuso dos poderes é dividir os poderes. A nossa concepção de um Estado com poderes divididos, poder executivo, legislativo, judiciário, para evitar a tirania, é um legado de Montesquieu. No Espírito das Leis, Montesquieu já fala do impeachment, do afastamento, daqueles que são déspotas. E no Espírito das Leis, Montesquieu deixa uma coisa muito clara: liberdade não é fazer o que se quer, mas liberdade é fazer o que as leis permitem. E as melhores leis são aquelas que visam o bem comum. Nesse sentido, a minha dica para você, que vai fazer o Enem, é dar uma lida sobre o iluminismo e os desdobramentos do iluminismo. A sua influência, por exemplo, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson. A influência do iluminismo no documento conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na Revolução Francesa. Onde a Revolução Francesa foi uma revolução liberal e burguesa. O iluminismo vai se colocar no século XVII e XVIII e depois até mesmo no século XIX, em termos de liberalismo, como a corrente filosófica da burguesia. E aí eu lembro uma música de Renato Russo, Geração Coca-Cola, que diz que nós somos os filhos da revolução. Nós somos burgueses sem religião, geração Coca-Cola. O liberalismo é produto do iluminismo e das revoluções burguesas inspiradas por ele. Fica aqui a minha dica, deixo aqui meu grande abraço. Essa é uma parceria do TN no Enem com o Over Colégio Curso. Valeu, galera. Até a próxima.